Olá, eu sou o Dr. Nathaniel Wilniski, médico nutrólogo, membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife Nutrition, diretamente da Academia de Excelência em mais uma chamada nacional. Eu estou muito feliz, muito grato pela sua parceria e por a gente estar juntos nessa missão de transformar o mundo num lugar cada vez mais saudável e mais feliz. Eu, como médico nutrólogo, eu sou apaixonado pela filosofia de nutrição da Herbalife. O que mais me encanta é que essa é uma empresa que não promove somente os seus produtos. A Herbalife Nutrition promove o estilo de vida saudável e ativo, a boa alimentação, a atividade física, o controle do estresse e uma linha de produtos conforme desenhada para colocar o seu bem-estar e a sua saúde no melhor nível. E, como médico nutrólogo, eu também tenho não uma preocupação, mas uma atenção por um dado que me chama muito a atenção, pessoal. Eu sei que a comunidade de consultores independentes da Herbalife, nossos clientes premium, essa comunidade usa a sua excelência, o shake, todos os dias. Mas, infelizmente, vocês não vão acreditar, mas nem todos usam a nossa linha completa de produtos. Por isso, nesse treinamento do meu coração para o seu coração, nós vamos falar sobre os tabletes e o Herbalife Line. Todo mundo prontos? Então vamos lá! As vitaminas e minerais são tão importantes que no início do século XX, quando elas foram descritas, elas foram chamadas vida, aminas da vida, vitaminas. Cada célula, cada tecido tem uma necessidade e uma função para cada vitamina, para cada mineral. Por exemplo, a vitamina A é importante para a visão, a vitamina B ajuda nas limpezas químicas do organismo, a vitamina C ajuda na imunidade, a vitamina D participa da absorção do cálcio para o osso, a vitamina E é um poderoso antioxidante, o ferro ajuda a prevenir anemia, o cálcio previne osteoporose, iodo ajuda na saúde da tireoide. Então, cada vitamina, cada mineral tem a sua função. Por isso, é importante comer frutas e verduras todos os dias. A gente recomenda, na filosofia de nutrição da Herbalife, 5 porções de frutas e verduras diariamente. Mas nem sempre isso é fácil. Todos nós estudamos, trabalhamos, viajamos. Então, no estilo de vida agitado do século XXI, o que a gente recomenda é, sim, comer frutas e verduras, mas suplementar com um produto como multivitaminas da Herbalife Nutrition, que tem tudo isso que eu falei e muito mais. 22 vitaminas e minerais para garantir que cada célula do seu organismo receba a quantidade adequada desses micronutrientes. Quando eu falo em vitamina, eu sempre lembro da imunidade. A gente sabe que as defesas do nosso organismo estão intimamente ligadas com o nosso estado nutricional. Pessoas com má qualidade da nutrição têm deficiência na imunidade. Pessoas que têm uma ótima qualidade nutricional têm a sua imunidade otimizada também. Como é importante estar com a nossa imunidade acima do ótimo, adotando estilo de vida saudável e ativo. E outra função importantíssima é a questão da idade dos seus alimentos. Qual é a idade do seu alimento? Eu sempre pergunto, qual é a diferença entre colher uma fruta do pé e comer na hora ou comprar uma fruta no supermercado, na fruteira, que já tem dias, talvez até meses que estava na natureza? Todos nós sabemos que uma fruta recém-colhida tem muito mais vitaminas, minerais e antioxidantes. Por isso que na filosofia de nutrição da Herbalife, a gente recomenda, come a fruta, essa maçã que está há mais dias no supermercado, mas garante que a quantidade de micronutrientes, vitaminas e minerais, você vai ingerir de forma adequada usando o multivitaminas. E eu estava falando em antioxidantes, eu explico a questão dos antioxidantes como
a Terceira Guerra Mundial, que ocorre a cada momento nas suas células. O que é essa Terceira Guerra Mundial? É a guerra entre os radicais livres, que adoecem, destroem, envelhecem as células, e os antioxidantes que protegem as células. Por exemplo, quem conhece uma pessoa de 50 anos, estressada, que fuma, acima do peso, não faz atividade física, não cuida da pele quando vai para o sol, e quando você olha para ela, parece que ela tem 70 anos. Por outro lado, tem pessoas de 50 anos que se alimentam bem, que fazem atividade física, que não são estressadas, que cuidam da pele, que usam os suplementos nutricionais conforme o rótulo, e quando você olha para elas, uau, elas parecem que têm 35, 40 anos. Quem tem 70 anos, quem tem 50 anos e parece ter 70, os radicais livres estão ganhando a Terceira Guerra Mundial. Quem tem 50 anos e parece mais jovem, os antioxidantes. Por isso, quando eu falo de vitaminas e minerais, eu recomendo muito forte. Adote o estilo de vida saudável e ativo. Tenha uma boa alimentação, 5 porções de frutas e verduras e use o multivitaminas conforme indicado no rótulo. Cálcio é o mineral mais abundante no nosso corpo. De todos os minerais que a gente possui no organismo, o cálcio disparado é o que a gente tem em maior quantidade. Agora, a fisiologia do cálcio tem algumas particularidades. Olha que interessante, 99% do cálcio no nosso corpo está depositado nos ossos e nos dentes. Somente 1% do cálcio que a gente tem no organismo está livre na circulação. E o cálcio é muito importante. O cálcio é importante na contração muscular, o cálcio é importante na coagulação sanguínea, o cálcio é importante na liberação de hormônios, o cálcio é importante na passagem de substâncias na membrana celular e o cálcio é importante na transmissão nervosa. Olha o que eu vou falar para vocês. Cada vez que a gente tem uma ideia, a gente utiliza cálcio. Então, começando a falar do cálcio, eu já posso dizer que as pessoas que têm as melhores ideias têm um bom conteúdo de cálcio no organismo. Agora, todo mundo relaciona cálcio com osteoporose. A osteoporose é uma deficiência de cálcio no osso, que ocorre principalmente em mulheres a partir do que a gente chama terceira idade. É muito importante entender, por favor, anota aí, que o depósito de cálcio no osso começa ainda na vida intrauterina. E a gente vai acumulando cálcio no osso até mais ou menos 24, 25 anos de idade. Então, é nessa fase da juventude que a gente precisa utilizar cálcio, colocar para dentro do osso a quantidade adequada de cálcio. Se com 24, 25 anos de idade eu não tiver uma boa reserva, o que a gente chama um bom conteúdo mineral de cálcio no osso, a minha chance lá quando eu tiver 60, 70, 80 anos de ter osteoporose é muito grande. Então essa é o primeiro paradigma que eu gostaria que você tirasse da ideia. Tem gente que não assiste os treinamentos da Herbalife Nutrition que ainda acha que tomar cálcio é coisa para pessoas de mais idade. Anota aí, é exatamente na juventude, dos 18 até os 25 anos, a fase assim, mais vital para fazer um bom depósito de cálcio no osso. E qual é a principal fonte de cálcio da nossa alimentação? O cálcio está presente em vegetais de folhas escuras, em peixes com bastante espinha, mas sem dúvida a principal fonte de cálcio da nossa alimentação é leite e seus derivados. Para vocês terem uma ideia, um copo de leite oferece mais ou menos 200, 250 miligramas de cálcio. Eu preciso todos os dias, a ingesta diária recomendada de cálcio é 1000 miligramas. Se nas 24 horas eu não ingerir 1000 miligramas de cálcio, eu vou dormir com uma carência desse mineral. A conclusão que você chegou é exatamente essa. Eu preciso tomar de 4 a 5 copos de leite por dia para atingir esse conteúdo de cálcio na alimentação. Crianças tomam 1 litro de leite tranquilo por dia. Nós
que somos jovens, mas não somos mais crianças, nós temos muita dificuldade na digestão de uma quantidade tão alta de cálcio. Por isso, além da boa alimentação, é muito importante suplementar. É muito importante suplementar. E, como nutrólogo, eu quero compartilhar com vocês outra particularidade do cálcio. Para o cálcio ser absorvido no intestino, ele precisa da vitamina D, isso mesmo. A vitamina D, hoje em dia, já não é nem mais conhecida como vitamina D, ela já é chamada hormônio D. Por que isso? Porque além dessa sua propriedade nutricional de ajudar na absorção do cálcio, a vitamina D tem inúmeras funções hoje no organismo, no cérebro, no tecido adiposo, na imunidade. E você lembra que de toda a vitamina D que a gente tem no corpo, somente 10% vem da alimentação. 90% ela é ativada na pele através dos raios ultravioletas do sol. E olha que dilema, se eu estou falando num congresso de dermatologia, por exemplo, eu falo, pessoal, tem que usar protetor solar, porque os raios ultravioletas do sol envelhecem a pele e aumentam o risco para câncer de pele, por exemplo. Se eu estou falando num congresso de nutrologia, eu falo, pessoal, tem que tomar bastante sol, porque o sol ajuda a ativar a vitamina D. Para vocês, comunidade de distribuidores, para os nossos clientes premium da Herbalife Nutrition, eu falo que tem que fazer as duas coisas. Sim, temos que cuidar muito bem da nossa pele, por isso que na Herbalife Nutrition nós temos a nossa linha Skin, mas por outro lado, temos que ingerir vitamina D na sua quantidade indicada, por isso é importante suplementar. E além do cálcio, com todas essas funções que eu expliquei, da vitamina D e sua importância não só para o cálcio como para todo o organismo, é muito importante falar de outro mineral nesse contexto da saúde óssea, que é o magnésio. O magnésio, ele ajuda a fixar o cálcio no osso. Existe uma relação ideal entre a quantidade de cálcio e de magnésio no sangue. Se a gente tem bastante cálcio, mas tem pouco magnésio, ainda assim a mãe natureza vai ter dificuldade de depositar o cálcio no osso. Além disso, o magnésio ele é muito importante na saúde cardiovascular. O magnésio ajuda a manter o coração saudável e os níveis de pressão saudável. Então, leite e seus derivados têm cálcio, o sol tem a vitamina D, vegetais de folhas escuras, as frutas, são boas fontes de magnésio. E para o nosso dia a dia agitado do século XXI, além disso tudo, o nosso Extracal. Extracal é um suplemento que possui cálcio, vitamina D e magnésio na sua formulação. Faça como eu, estilo de vida saudável e ativo, boa alimentação, atividade física e Extracal como recomendado no rótulo. De todos os nutrientes, talvez aquele que eu mais gosto de falar sejam as fibras. Eu sou apaixonado pelas fibras, porque as fibras parecem ser o futuro da nutrição. Tudo aquilo que a gente falou hoje sobre vitaminas, minerais, cálcio, possivelmente é o estado da arte, é o que a ciência sabe e conquistou sobre esses nutrientes. Mas sobre as fibras, a gente está a cada dia aprendendo mais. Primeira coisa importante de saber sobre as fibras é que a gente precisa comer todos os dias de 25 a 30 gramas de fibra na nossa alimentação, na nossa dieta. E isso é muito difícil. Quem não come de 25 a 30 gramas de fibra costuma ter desafios de intestino, costuma ter desafios de saciedade, costuma absorver uma quantidade exagerada de glicose, de gordura, porque as fibras, anota aí, elas são importantíssimas na saúde do intestino, no bom funcionamento, no trânsito intestinal, elas promovem saciedade sim. Pensa num suco de laranja e numa laranja com a polpa. Eu tomo um copo de suco de laranja e eu como uma laranja com a polpa. Qual que vai me dar mais saciedade?
a laranja com a polpa. Por quê? Porque ela tem mais fibra. Então, aumentar o conteúdo de fibra na alimentação nos deixa mais satisfeitos e a fome chega mais tarde. E além disso, as fibras, algumas delas servem de alimento para as bactérias benéficas no nosso intestino. Gente, nós chamamos essas bactérias benéficas no nosso intestino de probióticos. E as fibras que alimentam essas bactérias nós chamamos de pré-bióticos. Olha só, para cada célula no nosso corpo, a gente tem ao redor de 10 bactérias no intestino. Uau! Imagina que um corpo humano adulto tem ao redor de 10 trilhões de células. Eu estou falando para vocês que dentro do nosso intestino nós temos 100 trilhões de bactérias vivendo e relacionando com o nosso corpo e fazendo parte da nossa saúde. Conforme o tipo de bactéria que a gente tem no intestino, assim vai ser a nossa imunidade, assim vai ser o nosso humor. Como assim o nosso humor, Dr. Nathaniel? Existe uma ligação muito forte entre o intestino e o cérebro. A gente chama eixo intestino-cérebro. Um neurotransmissor, a serotonina, responsável pela saciedade, responsável pelo bom humor, 90% da serotonina que nós temos no corpo é produzida no intestino. Então, se o meu intestino está funcionando bem, eu estou de bem com a vida, eu estou bem humorado. Se o meu intestino está funcionando mal, como é que a gente chama uma pessoa que está sempre de mal, que está sempre com dor de cabeça, que nunca concorda com nada? A gente não chama essa pessoa de enfesada? Isso mesmo, da onde que vem a palavra enfesada? A palavra vem de fezes, aquela pessoa está cheia de fezes. Então, olha a importância das fibras, pessoal. Quando você melhora o trânsito intestinal, você transforma uma pessoa enfesada numa pessoa animada. E essas bactérias do intestino, o nosso microbioma, esses probióticos, também são importantes na nossa composição corporal. Vários estudos publicados falam que pessoas obesas têm um tipo de bactéria no intestino e pessoas saudáveis têm outro tipo, outra família de bactérias no intestino. E o que determina isso? As fibras que a gente come. Se a sua alimentação é com boas fontes de fibra, frutas, verduras, cereais integrais, sementes, você vai ter um tipo de bactéria. Se a sua alimentação for refrigerante, gordura, alimentos ultraprocessados, fast food, as suas bactérias vão ser de outra família. Então, quando você melhora o seu conteúdo de ingestão de fibra, você melhora a saúde do seu intestino e a saúde do seu corpo como um todo. Eu falei aqui para vocês as principais fontes de fibra, né? As frutas, vegetais, cereais integrais, algumas sementes, mas mesmo quem come bastante quantidade desses alimentos, ainda assim é difícil atingir essa nossa recomendação, a recomendação da própria Organização Mundial da Saúde, de 25 a 30 gramas de fibra todos os dias. Então, qual é a solução? Suplementar. Agora, você já deve ter visto que tem pessoas que usam suplemento de fibra, se alimentam bem e ainda têm um intestino preguiçoso. Quem conhece pessoas assim? Eu vou falar para vocês agora o tripé da saúde do intestino. Anota aí. Hidratação, boa quantidade de água. Atividade física, fazer exercício. E consumir 25 a 30 gramas de fibra todos os dias. E é por isso que nesse treinamento eu quero dar um destaque especial para o nosso Fiber Bond. O Fiber Bond, ele possui na sua fórmula fibra de aveia, fibra de beterraba, e o que eu destaco é a praticidade. Eu posso levar aonde eu quiser, principalmente se eu falei que a fibra da saciedade dificulta a absorção de gordura e de glicose, além de melhorar o meu humor, funcionar bem o intestino, eu recomendo usar o Fiber Bond antes das principais refeições. Faça como eu, boa hidratação, boa alimentação, atividade física e Fiber Bond.
Pessoal, nunca se falou tanto em ômega 3 como hoje em dia. Ômega 3 é um ácido graxo essencial. Ele é 3 porque esse radical de ácido graxo está no terceiro carbono. Quando está no carbono número 6, ele é ômega 6. Quando está no carbono número 9, ele é ômega 9. O primeiro conceito que eu quero compartilhar com vocês é que todos esses ácidos graxos são essenciais e são saudáveis, sim. Por exemplo, a gente fala que o ômega 6 ele é pró-inflamatório. Isso não é de todo ruim. A inflamação protege o nosso organismo contra agressões. E o ômega 3 ele é anti-inflamatório. 10 mil anos atrás, quando nós éramos caçadores-coletores, a dieta do ser humano lá na Idade da Pedra era mais ou menos 3 partes de ômega 6 para 1 parte de ômega 3. As pessoas morriam de mordida de tigre, de dente de sabre, de dinossauro, mas não morriam de doenças cardiovasculares. Infelizmente, hoje em dia, no mundo ocidental, América Latina, Europa, Estados Unidos, a proporção é 40 partes de ômega 6 para 1 parte de ômega 3. Isso é uma dieta inflamatória e está na origem de várias enfermidades, não só as doenças cardiovasculares, mas como diabetes, pedra na vesícula e até alguns tipos de câncer. Então, a primeira informação, quando a gente fala de ômega 3, é que precisamos diminuir ômega 6. Onde que tem ômega 6? Fritura, gordura animal, os alimentos industrializados, como os biscoitos, sorvetes que contêm esse tipo de gordura. E onde que tem ômega 3? Peixes de águas frias e profundas e alguns vegetais, semente de linhaça, o abacate são alguns exemplos de vegetais, o óleo de oliva também é uma ótima fonte de ômega 3. E para explicar a ação do ômega 3 no nosso organismo, eu costumo dizer que muito tempo atrás a gente falava dos efeitos na saúde cardiovascular. O ômega 3 protege o coração, ajuda a diminuir o mau colesterol, ajuda a normalizar os índices de triglicerídeos, mas hoje em dia, com o aumento do conhecimento científico, para mim é muito difícil falar um sistema, um órgão do nosso organismo onde o ômega 3 não atua. Além da saúde cardiovascular, ele é importantíssimo no desenvolvimento do cérebro, no humor, na visão, ele é anti-inflamatório, ele ajuda no funcionamento do intestino e eu sempre explico a ação da saúde do ômega 3 explicando o paradoxo dos esquimós. Já ouviu falar isso? Esquimó é aquele grupo populacional que mora lá no Polo Norte e esquimó, pessoal, morre por qualquer coisa. Esquimó morre de fome, morre de raiva, morre de frio, mas esquimó não morre de doença cardiovascular. Esquimó não tem infarto e não tem derrame. Por quê? Porque eles ingerem uma alta quantidade de ômega 3. Eles comem óleo de peixe, óleo de baleia, óleo de foca e isso protege o aparelho cardiovascular. Finalmente, eu sempre gosto de lembrar para vocês como diferenciar um suplemento de ômega 3 de qualidade de um suplemento que não tenha tanta qualidade assim. 3 pontos, anota aí. Um suplemento de ômega 3 de qualidade, ele não congela num congelador, num freezer doméstico. Se você pegar uma cápsula de ômega 3 e colocar no freezer, ele não vai congelar. Se ele congelar, ou não é ômega 3, ou está contaminado com água. Então, pode deixar lá 1 dia, 2 dias, depois você tira do freezer, ele está molinho, não está congelado. Segunda coisa, azeite, óleo, ele oxida, ele fica azedo. Lembra que os azeites importados, tipo azeite português, azeite espanhol, eles vêm sempre num vidro escuro ou numa lata, para proteger da luz. Um suplemento de ômega 3 de qualidade, ele deve ter na fórmula a vitamina E, que é um poderoso antioxidante e impede que esse óleo oxide. E finalmente, mas não menos importante, é a questão do gosto de peixe. Eu, como médico nutrólogo, eu recomendo para quase todo mundo suplemento de ômega 3. Infelizmente, muitas pessoas ainda voltam na outra semana e falam:
Doutor Nathaniel, eu não consegui tomar o suplemento porque parecia que tinha um aquário na minha boca. Um suplemento de ômega 3 de alta qualidade não deixa sabor de peixe. Então, se não congelar no congelador, se tiver vitamina E na fórmula, se não deixar sabor de peixe e se tiver escrito no rótulo Herbalife Line, é de excelente qualidade. Mas muito melhor que tal ouvir o que o meu colega de Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, Dr. Luiz Guinarro, tem para falar sobre esse nutriente? Also, recent evidence shows that omega-3 is very important for brain health, to promote memory and learning and information recall, all the good things that your brain does. And believe it or not, there's a lot of scientific evidence that omega-3 fish oil is important for the joints. It works like an anti-inflammatory agent in your joints. So it keeps the swelling down when you work out. So people who work out a lot, who do a lot of running or any kind of activity, be sure to take plenty of omega-3. And as you well know, Herbalife Nutrition has a spectacular product of omega-3, which is Herbalife Line. And I can make this statement too. I think we can all make this statement. You know, in the United States and in Brazil and in Europe, you cannot make medical claims about nutritional supplements. But I can make a medical claim about omega-3 fatty acids because that's not a nutritional supplement. Omega-3 fatty acid is what's present in fish oil. Fish is not a supplement. And it's very clear to the American Heart Association and to the European Heart Association and the Brazilian Society of Cardiology that omega-3 fatty acids can protect you against death due to heart attacks. Well known, everybody accepts that claim, okay? So, eat lots of fish or take other sources of omega-3 fatty acids. How's that? And that's a true statement. Now, this is really the only scientific slide I'm going to show you. Of all the slides that I'm showing you today, this is the one I want you to remember. So please, you may be getting tired and wondering, when is this guy going to stop? I'm going to stop very shortly, but first I have to explain this slide. Okay, let's look at this slide. This was research published in 1992 in one of the most prestigious medical journals in all the world. It's called the New England Journal of Medicine, one of the best. And what this shows is this: those people who do not consume enough omega-3 fatty acids are at the highest risk for heart attack and stroke. That's the big bar on the left side. That big green bar on the left side. These people are not eating enough fish, they're not consuming enough omega-3, and they are at the highest risk for heart attack and stroke. The more omega-3 you consume, the lower the risk for heart attack and stroke. So the second group, they're consuming more omega-3 and they're doing much better, right? The next group over, the purple bar, they're consuming even more omega-3s and they are at a pretty low risk for heart attack and stroke. But where you want to be is in the bar all the way on the right, the yellow one. Those people are at the lowest risk for heart attack and stroke. And you know how much omega-3 they're consuming? Just the normal amount. That's not a big overdose of omega-3. That's just consuming what doctors believe to be the normal level of omega-3s. And look at the low risk for heart attack and stroke. So I ask you, ladies and gentlemen, which bar would you like to be under? I mean, this is real science.
This is real medical science. This is not a cartoon. This is not a joke. What this slide is telling you, in the most reputable of all medical journals, is that the more omega-3 you eat, consume, the lower the risk of heart attack and stroke. So you should always keep that in mind, and maybe you should always carry this in your pocket. And when you feel like it, take it. Pessoal, quanto mais eu ouço o Dr. Luiz Guinarro falar sobre nutrição, estilo de vida saudável e ativo, mais eu aprendo. A gente recebe muitas dúvidas andando por esse Brasil. Uma das dúvidas que eu recebo é: Dr. Nathan, qual é o melhor momento para usar os tabletes do Herbalife Line? Pessoal, não tem momento certo para ser saudável e feliz. Eu gostaria de fazer uma recomendação, uma sugestão como eu tomo, porque se eu acabei de explicar para vocês que as fibras ajudam a promover saciedade e que durante as refeições a gente tem uma melhor absorção das vitaminas, minerais, o cálcio, inclusive o ômega 3, eu recomendo usar os tabletes do Herbalife Line antes das principais refeições, até por um motivo comportamental. Como assim? Quando eu uso os tabletes antes das refeições, eu estou mandando uma mensagem para o meu cérebro: vamos ser saudáveis, vamos ser ativos, eu vou cuidar mais daquilo que eu vou me alimentar. E me lembrei uma outra dúvida que muita gente pergunta: Dr. Nathan, posso tomar os tabletes do Herbalife Line todos juntos? Sim, os produtos da Herbalife Nutrition são fabricados desde a semente até o alimento, até o produto pronto, com a melhor tecnologia da indústria de alimentos. Eles foram desenhados, eles foram concebidos para serem utilizados juntos. Quando você utiliza Fiber Bond, Extra Cal, multivitaminas e minerais e o Herbalife Line todos juntos, não existe comprometimento na absorção ou na ação de nenhum dos ingredientes, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido esse treinamento tanto quanto eu gostei. Para mim é uma honra estar mais uma vez aqui na Academia de Excelência da Herbalife Nutrition. Ajudem a compartilhar essas informações com todos os seus clientes, principalmente com seus clientes premium, e vamos juntos transformar o mundo num lugar cada vez mais saudável e mais feliz. Nos vemos na próxima chamada nacional. Até lá, pessoal!